Nós vamos ler aqui a Torá, capítulo 13 de Deuteronômio. Diz assim, faz parte da Parashá Re'eh. Diz assim: tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis, nem diminuireis a isso nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal ou o milagre de que te falou, e te disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis, a Ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis e as suas qualidades adotareis. E aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome do Eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o Eterno vosso Deus para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Pois bem, essa palavra, ela, como está em Deuteronômio, você já sabe que Deuteronômio, Devarim, repete muitas leis que já foram estudadas nos livros anteriores. E uma das coisas que chama atenção, por isso eu trouxe esse capítulo, é justamente essa questão do profeta ou do sonhador ou sinal que se faça do céu ou um milagre da terra. E a questão é realizar-se o sinal ou o milagre de que te falou e te disser, aí vem a sequência, né? Vamos servir a outros deuses. Exemplo, quando eles entraram na terra prometida, Moisés já era morto, então quem estava adiante, conforme ordenança do próprio Eterno, é Josué. Qual foi a primeira ordem que foi dada? As cidades a quem as tribos, a quem coube a divisão, quando eles possuindo a tal cidade, aquela cidade, por exemplo, tivesse o nome de uma idolatria, qual era o mandamento do Eterno? Para trocar o nome daquela cidade. Uma outra questão, se alguém da parentela, podia ser pai, mãe, irmãos, amigos, se algum deles, encontrando no terreno de sua casa, fuçando lá nas árvores e achasse alguma coisa que pudesse lembrar o tipo de culto idólatra que aquela cidade fazia, aquela pessoa não tinha autorização para mexer naquilo, para poder, entre aspas, ressuscitar aquele culto. Se isso acontecesse, usando essa palavra que está aqui, vamos após outros deuses que não conheceste, ou seja, para querer, ainda que para ensino, querer entender como é o funcionamento daquele tipo de culto. Então a Torá, ela proíbe que a pessoa estude coisas idólatras. Aí você pode pensar assim, mas e o rabino que estuda essas coisas?
Então veja, a questão não é para o rabino em si. Por que não? Porque ele está estudando para conhecimento, para poder corrigir, é diferente. Agora, as pessoas de uma forma geral, querer aplicar aquilo na vida dela, é proibido. Ela não pode suscitar um culto. E qual era a punição? Era a morte. A cidade que tivesse esse tipo de coisa, ela podia chegar a uma pena de ser incendiada totalmente. E se alguém testemunhou alguma coisa desse tipo, a obrigação dela era levar o caso ao sumo sacerdote. E aí haveria ali uma investigação, e se fosse comprovado todas as coisas, essa pessoa poderia pagar com a própria vida, ela tinha de ser morta. Ainda que fosse o próprio filho, ainda que fosse a própria mãe, ainda que fosse os próprios irmãos, ainda que fosse a própria mãe, ou o próprio pai, ou o próprio irmão, qualquer da parentela. Tá? Então veja que isso foi levado à risca, é mandamento do Eterno. Mas chegou um tempo, por exemplo, em que um rei, ele sacrificou o próprio filho dele no altar. Um rei que era rei de Israel. Olha a loucura que ele fez. Por quê? Porque ele quebra esse mandamento. Um outro rei, qual que é o nome daquela profetisa? Una, alguma coisa assim. Foi encontrado no templo um livro, e o rei da época mandou investigar e fazer tudo conforme estava escrito no livro daquela lei, ou seja, pela Torá. Agora eu não me lembro aqui o nome desse rei, mas é o que fez toda a restauração da época. Se eu não me engano, foi Ezequias. Um outro rei que ficou famoso na história, que é da época do profeta Isaías, também famoso, o rei Uzias. Ele na função de rei, ele passou por cima da função de profeta e da função do sacerdote. E ele quis ministrar. Ele foi orientado pelo sacerdote que aquilo não competia a ele, estava fora da jurisdição dele. E ele disse: mas quem é o rei? Então ele pagou para ver. Na mesma hora começou a aparecer na testa dele um ponto branco, indicando que ele estava leproso. Ou seja, ele quis ter tudo, como diz o ditado popular: quem quer tudo, nada tem. Na mesma hora, sendo identificado, portanto, a lepra, ele foi tirado de cena, porque justamente Levítico, a partir do capítulo 13, fala justamente sobre o que deve ser feito para controlar essa questão de lepra, né, Messorá. Outra coisa que ocorreu aí, nessa época dele, como sinal, aí é um sinal vindo dos céus, houve um terremoto muito grande, de verdade, não foi ouviu-se espiritualmente. E esse terremoto fez com que a base lá do templo ficasse cortada. Então veja que essas coisas é bastante grave. A questão agora vamos pular um pouco no tempo. Todo mundo conhece o Rabi Akiva. O Rabi Akiva, ele foi o rabino do Shimon Bar Yochai, que recebeu o Zohar. Agora, o Shimon, o Akiva, ele pensou que Bar Kokhba fosse o Messias. E ele orientou as pessoas que
que ele era o Messias. Mas todo mundo sabe que ele não era o Messias. E houve uma guerra tremenda lá. Então veja só, o Rabi Akiva, tão famoso, tão sábio, ele foi enganado? Você pode falar, ele foi enganado. Foi pego num algum erro? Foi, mas quem queria admitir, iria falar que aquele homem iria errar? Quem acha que um pastor vai errar? Quem acha que um rabino vai errar? Quem acha que um profeta vai errar? Então aqui eu estou aumentando agora o grau para você entender que todo mundo é experimentado. Voltando um pouco no tempo, bastante até, Abraão, ele também foi provado. Em 10 provas, ele passou em todas elas. Davi pediu para ser provado, e a Torá orienta, nunca peça a Deus para que ele te prove. Ele pediu, e a primeira que Deus trouxe a ele, ele caiu. Agora, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vendo aqui milagre, sonho, profeta. A gente vem de uma tradição de igreja evangélica, de igreja católica, de coisas que, principalmente nos tempos atuais, as pessoas são muito dirigidas por pastores que estão acostumados a profetizar, a falar, pessoas que estão acostumadas com visões, com sonhos, a dirigir um monte de gente. E as pessoas, elas pecam aonde? Isso aqui é um ensino que vocês já receberam por nossa parte muitos anos lá atrás. Isso é praticamente o alfabeto, né? A alfabetização espiritual nossa era justamente entender que tudo aquilo que você escute, que diz que venha da parte de Deus, ou que foi dada, eu já disse, inclusive por mim mesmo, seja por um sonho, seja por uma visão, seja por uma palavra de interpretação, qual é a tua parte? Testar, comprovar, pegar aquilo, e ao invés de acatar, porque as pessoas elas são tendenciosas. Quando uma palavra é boa, que vai falar que para você, que você vai ficar rico, que você vai ganhar um presente, que vai acontecer isso ou aquilo, quando a palavra é boa, a pessoa nem questiona se vem de Deus ou não, ela já fala glória a Deus e Deus seja louvado e pronto, porque bate com aquilo que ela quer. Agora, se é uma palavra ruim, aí ela sai da igreja, ela sai da sinagoga, ela sai da missa, ela sai lá do centro espírita, falou aquilo que a pessoa não quer ouvir, problema. Também famoso, quando o pessoal foi diante do profeta e disse para ele: a partir de hoje você não profetizará mais para nós em nome de Deus. Você vai profetizar para a gente as palavras que nós queremos ouvir. E até hoje, guardadas as proporções, a maioria das pessoas, dos gurus que acabam aparecendo, eles crescem muito. Por quê? Porque eles acabam falando, quando fala aquilo que a pessoa quer ouvir, aí aquela pessoa é boa, aquela religião é boa, aquele dirigente é bom, aquele filósofo é bom, aquele professor é bom, mas quando fala alguma coisa que vai contra o que você quer ouvir, aí as pessoas se levantam, tá? Mas vamos voltar aqui, quando você vai ser usado por Deus, é um treinamento? É um treinamento, tá?
Você tem a linha, não vou nem usar o nome técnico aqui, vou falar assim, você vai ter uma linha mais dura, rígida e espiritualizada. Sempre quando coloca assim, entra essa parte espiritualizada muito forte, você corre o risco de perder o controle. E aí vira, como o povo fala, é uma seita, né? O jornalismo atual fala que o PT não é um partido político, ele é uma seita onde o Deus deles é o Lula. Tá? E falam assim no sentido sério da coisa, porque não é possível, tudo que a pessoa, toda notícia que sai com provas, para eles não tem prova de nada. Por quê? Porque eles não querem enxergar. Para eles é Lula livre. Exemplo último aí, estão fazendo um acampamento lá diante do Tribunal Regional da 4ª Região lá do Federal, lá do Paraná. Estão fazendo vaquinha, arrecadando, pedindo que as pessoas deem dinheiro para poder comprar as coisas, para bancar a higiene, para que aquele povo fique lá. Pediram dinheiro para a campanha do Haddad, por exemplo, mas porque não tinha dinheiro. Agora, qual era o transporte que o Haddad e a Manuela Dávila usava nessa campanha? Vocês lembram? Qual era? Avião particular. Agora, quem não tem dinheiro e precisa de vaquinha, vai andar de avião particular? E o povo não acorda, não enxerga, gente. O PT é uma seita. O Deus deles é o Lula. Por um lado fala que não tem dinheiro e o fulano anda de avião. E o Bolsonaro andou de avião também? Andou. Mas qual avião? O mesmo que eu e você pegamos. Entrando na fila, fazendo check-in, subindo lá, voo comercial. O preço acessível que as pessoas têm. Agora o PT não, é humilhante em voo particular. Vamos sair fora da política, porque nunca é bom juntar as duas coisas, né? Mas, olhando para esse tema aí, quando entra esse lado espiritual, as pessoas podem se perder. Por quê? Porque o imaginário psicológico da pessoa é muito forte. Olha, não precisa ir longe. A linha de terapia, no sentido de psicologia, é conhecido que quando você fica num atendimento com uma pessoa e você vai ajudando, qual é a tendência daquela pessoa? Se apaixonar por você. Agora, é paixão de verdade? Não é. Ela simplesmente faz uso de uma transferência, ela transfere para você, ou seja, ela projeta em você algo da carência dela, ela projeta em você. Se ela precisa de alguém que lhe ouve, aí você está ali fazendo aquele papel de companheiro, de irmão, de alguém da sinagoga, de alguém, independente o lugar que seja. Como muitos psiquiatras falam, as pessoas se apaixonam. E aí, nessa paixão, que não é paixão, é simplesmente algo natural da própria pessoa, que ela faz uma projeção, ela se vê apaixonada. E aí é uma confusão grande, porque com isso quebra a família. Há um caso famoso de Brasília, que uma paciente cismou que aquele psiquiatra era somente dela. E um dia ela foi pega com tanto ciúme, porque ele atendia outras pessoas, ela entrou lá com um revólver e matou. Entendeu? Aí vai falar, nossa, essa era louca mesmo. Tá? As pessoas se apaixonam. Por isso que há sempre essa ordem. Por exemplo, o rabinato que vem dos ortodoxos, por exemplo, eles vão
pedir ou ordenar que num aconselhamento, olha, homem com homem, mulher com mulher. Muitas igrejas evangélicas também adotam isso. Aconselhamento, nunca o pastor sozinho com uma mulher. Por quê? Não tem experiência, não tem formação, só tem aquela loucura, entre aspas, essa loucura da espiritualidade, porque Deus me revela, Deus me fala, e o povo vai ouvindo, porque o povo gosta disso, tá? Agora, jogando mais para uma realidade nossa, agora partindo do ponto que você conhece essas coisas todas, conhece esse movimento todo, e que você é alguém, como eu venho falando, que você deve pautar a tua vida numa experiência com Deus, para você não ser dirigido pelas pessoas, para que você aprenda a ouvir do próprio Deus. Um exemplo simples: a nossa Neshama, a nossa alma, ela tem paz. Esses últimos encontros nossos aqui, eu tenho colocado música, não é verdade? Partindo de que princípio? Qual é a premissa? É que a nossa alma está agitada. Uma palavra do Salmo diz assim: alma, aquieta-te. Então você tem que assumir uma autoridade sobre a tua alma e falar: aquieta-te, porque se você não aquietar a alma, como que você vai prestar atenção naquilo que venha de Deus? A alma, ela vai querer trazer preocupação, uma notícia que você recebe antes de vir para cá, aí quer dizer, cai naquilo que muitos dizem: olha, o meu corpo esteve lá, mas eu não estive presente. A nossa alma precisa aprender a se aquietar. Então, um pouco antes dos estudos, como citei a informação, é como uma meditação, é um descanso, respira fundo, conversa com Deus, ouve o louvor, vai assim para Deus, fique em paz, deixe com que o teu cérebro vá se aquietando, o teu coração vai se aquietando, deixe essa questão sair, você vai perceber o corpo um pouco mais leve, e aí de repente você está pronto para ouvir a palavra do Eterno. Ela vai ter qualidade, ela não vai estar tão misturada com a nossa preocupação. Você ia perguntar? Das religiões ocidentais, fala-se muito sobre fé. Ter fé em alguma entidade, em algo. E no judaísmo raramente vê-se falar de fé. E quando se fala, está muito vinculado em um acontecimento que a um objeto específico, ou uma imagem. O que significa a fé da linha judaica? Como que ela pode auxiliar nesse processo da experiência de se adentrar mais na profundeza da relação entre homem e Deus? Então, aí é uma coisa bem ampla. Na verdade, o judaísmo fala muito de fé. Agora, talvez você pense assim, mas acho que não, você pode questionar. Aquilo que se vê é muito mais fácil de você receber, acatar, do que aquilo que você ouve. Então, veja só, como surge essa aquisição da Torá? Não foi lá no Monte Sinai? Não diz que estavam reunidos 600 mil homens formando o povo? Então, a diferença entre o judaísmo para as demais religiões é que as religiões surgiram e você fica difícil provar e mostrar como que ela surgiu. Entendeu? Vamos fazer uma comparação simples sobre Meca, aquela questão lá do Islã. O que aconteceu com o Maomé? Durante 20 anos
ele tinha encontro com uma, vou chamar de entidade, tá? Ou um anjo, uma entidade, que conversava com ele numa caverna escura. Aí você vai falar assim, aí está errado. Aí você salta anos e anos e anos e pode falar assim, mas espera aí, Deus antes de chamar Moisés, ele se refere, no encontro com Moisés, só estava os dois, e foi diante de uma sarça ardente. Aí já está bom, está diante do fogo, já não está diante da escuridão. Mas falei de Shimon Bar Yochai hoje, já na época do 2º século da nossa era. Ele recebe a revelação do Zohar de uma forma dada pelo anjo, no caso o profeta Elias, dentro de uma caverna, e uma progressão de 13 anos. Maomé foi 20 anos. Caverna é escura. Como é que você vai falar que a caverna onde Bar Yochai estava era iluminada, mas a caverna onde Maomé se encontrava era escura? Então as pessoas podem falar o que quiser. Você vai ouvindo, e naquilo que você ouve, você tem toda a liberdade em crer ou não. Se você for místico, você vai crer e vai fazer um monte de coisa. Um outro que é mais cético, não vai entrar nessa. Agora, voltando lá, quando Deus se revela a um povo, este povo que ele sempre vai falar, o meu povo, a minha Torá, que foi dada a vocês. Depois lá em Crônicas, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quando invoca a Deus, ele responde, ele está no meio. Quando ele fala do Mishkan, do tabernáculo, ele fala, eu vou habitar entre eles. Então essa questão toda mostra que aquelas pessoas viram o que aconteceu. Tá? E essas pessoas que viram, foi passando, sempre tem uma linha contínua de alguém que viu, fica mais fácil. Quando vocês ouviram aqui a nossa passagem para o judaísmo, não foi uma revelação que eu trouxe lá da minha casa, foi uma palavra que todos nós aqui ouvimos juntos, no mesmo dia, no mesmo horário, em culto público. E aquietou ou trouxe aquela apreensão tanto ao meu coração quanto de vocês, mas também trouxe paz com a sequência das coisas para mim e para vocês. Nós não tivemos dificuldade em empreender, todo mundo tem, nós estamos nesse sentido sim, mas dificuldade em deixar cristianismo e adotar judaísmo, não houve essa dificuldade. Por quê? A experiência. Você passa pela experiência, mas isso ainda não é o que você perguntou. Em questão fé, nós já falamos dias atrás aí, fé e confiança são coisas que estão ali juntos, coisas que ora pensa que é confiança e ora pensa que é fé. Por outro lado, o judaísmo bate muito na tecla, que é o quê? Você vai falar emuná, Kavaná. O que é Kavaná? Intenção. Em muitos momentos, quando você tem uma intenção de agradar o Eterno, isso eu não poderia falar de uma outra forma que você tem fé em fazer aquilo para o Eterno. Já são palavras que já é quase que análoga, tá? Então bate muito na tecla. Tudo que vai fazer para Deus tem que ter o quê? Intenção de coração, não pode ser da boca para fora. Ou seja, a alma não é pelo nefesh, que está acostumado com a terra, não é pelo ruach, que está acostumado com as emoções, mas é o corpo se sujeitando às emoções, se sujeitando, recebendo vida, paz, que venha de onde? Que venha da alma. Então o sinal tem que vir de Deus, e ele vai alcançando o homem conforme o homem vai tendo essas experiências. Agora, como que uma pessoa, é o que eu venho falando para vocês,
Você tem que colocar a tua vida para poder ouvir diretamente de Deus. Ah, mas como que eu vou saber que isso é de Deus? Testando. Como testando? Em princípio, vai acontecer ou não vai acontecer. Ah, será que Deus vai falar alguma coisa, Ele vai permitir que você erre? Com certeza Ele vai permitir. Justamente para você aprender a conhecer o teu emocional, para você aprender a conhecer a esfera do teu corpo, para você entender que manifestação não precisa ser assim, com o corpo. A pessoa não precisa ficar gritando, berrando, rodando para poder mostrar. Isso é uma forma de intimidar as pessoas, de ludibriar as pessoas no sentido emocional, de chamar as pessoas para si. Gente, nós somos emocionais. Tá aí a palavra que o psicólogo gosta. O filósofo não fala, o homem é racional. E o psicólogo acrescenta, e emocional. Mas o homem também é espiritual. E aqui tem que fazer toda a diferença. Só que essa espiritualidade, de uma forma geral, vivida pelo homem na terra, ela entra naquilo que o povo chama de loucura. Chamando que a religião, aí mistura, que a religião, ela é o ópio da sociedade. A loucura. Tinha um pastor muito sábio, ele faleceu agora recentemente, o Russell Shedd. Tá aí um exemplo. Dentro daquilo que ele trabalhou com Deus, ele era um cara assim, eufórico, de espiritualidade, de massa? Não. Ele escolheu um lado, vou chamar de racionalista, de estudo teológico, estudo acadêmico. Então, com eles nunca ia entrar naquele fogo todo, porque ele não se permitia. Ele estava sempre centrado. Eu lembro de uma palestra que eu vi dele, e claro que como cristão, tem toda aquela pregação, envolvimento teológico sobre como vai ser esse mundo vindouro. Inclusive ele escrevia muito sobre isso. E aí ele conta, dentro de uma faculdade batista, inclusive foi aqui em Campinas, ele estava explicando que, olha só, que racionalidade. Então ele começa falando para aqueles alunos, futuros pastores, dizendo para eles assim, quem é que sabe verdadeiramente o que vai acontecer do outro lado? E pela idade dele, ele fala assim, olha, eu não sei, eu estou muito próximo de descobrir a verdade. Agora descobriu a verdade, porque ele se foi. Agora, muitos estão aí dizendo, olha, no YouTube, se você digitar lá sobre que alguém morreu e voltou, está cheio de pastores, missionários, tem para todos os gostos ali, de gente que teve do outro lado, volta e fala, né? Livros que falam do inferno. Agora, o judaísmo fala desse tipo de inferno? Não. Então, o que é o medo? O medo não é uma emoção? Não faz parte, como falei, emoção. Não está dentro do emocional? Tá. E as pessoas não estão servindo a Deus motivado por esse medo? Só que o judaísmo, ele vai fazer a dupla, temor e tremor. Você temer o eterno e tremer diante do eterno é muito diferente. É muito diferente tremer de medo, de você temer, como você entender a santidade do eterno. Sabeis que o Senhor é Deus. Eu usei uma frase no passado e eu dizia assim, não sei se você vai lembrar disso. Eu dizia assim:
quanto mais íntimo de Deus você fica, mais você fica tendencioso ao pecado, a errar. As pessoas vão falar, não, mas é diferente. Quanto mais perto de Deus você fica, mais santo você vai ser. E não é verdade. Por que não é verdade? Estou defendendo a minha tese. A minha tese é, quanto mais íntimo de Deus você fica, mais fácil é para você pecar. Se você não tiver controle da tua inclinação para o mal. E aqui eu volto e falo para você o tema, o caminho dos justos, que vai tratar justamente essa questão de você conhecer Midot, o caráter de Deus, os atributos de Deus, caráter de Deus. E este caráter, conforme você vai realmente conhecendo, ficando íntimo de Deus, isso estará presente em você. Mas nessa forma religiosa que nós estamos falando aí, que há essa loucura, essas coisas todas, quanto mais a pessoa diz que conhece a Deus, mais envolvido com a emoção ela fica, mais envolvido. E aí o que acontece? Qual é a tendência do homem? A tendência do homem é olhar para Deus e achar que eu posso pecar, Deus é meu íntimo, Ele vai me livrar. Veja lá, o sobrinho, imagina, olha, você trabalha no hospital, certo? Aí você tem lá uma mulher que tomou o cargo lá de enfermeira padrão, vai ser sua chefe. Só que ela é filha do diretor. E aí a rádio peão vai dizer que ela entrou lá porque é filha, porque é parente, e não porque ela simplesmente tem uma formação sólida e vai ter. Gente, todo erro que ela tiver, que é normal, vai falar que você nunca errou. Todo lugar que a gente começa, a gente erra. Então, quando a gente começa a se aproximar de Deus, nós também vamos errar. Só que você tem que aprender com os erros. Não é um dito popular, aprender com os erros. Deus prova. Aí é por isso que você tem que ter o racionalismo e aquela parte conservadora. Você tem que aprender a conhecer os dois, porque um complementa o outro, e não dá para se falar, vai ser de acordo com o temperamento de cada um. Quando estávamos na igreja evangélica, você gosta daquele tipo que é mais avivado, que fala mais de Deus, que canta, que pula, que bate palma. Agora tem gente que também está servindo Deus numa igreja, que ele quer simplesmente o estudo bíblico, quietinho, tal. E quem que está certo? Um recebe lá o pessoal tudo como roqueiro, o outro só entra de terno. Não pode ter isso, ter aquilo, são regras. E isso daí mostra o tanto que eles são espirituais. É assim que funciona. Mas em princípio, não é assim que cada pessoa vai se apresentando a Deus. Tem gente que vem de uma vida tão aberta que ela vai precisar de um lugar que feche as coisas para ela. Você pensa, eu sempre dei esse exemplo. Você pega uma mulher que foi prostituta. Aí, usando o exemplo que todo mundo mais conhece, no caso de uma igreja evangélica, imagina, ela vem para uma igreja evangélica. Qual você acha que ela vai preferir? Nesse sentido, aquela que te deixa aberta a porta para tudo, ou aquela que vai restringir? Ela vai precisar, pelo menos no começo, de restrição. Porque ela tem medo de ceder à tentação. A própria pessoa coloca esse peso, esse fardo. E muitos nunca mais conseguem tirar
esse fardo de sobre si. Deus não tem culpa disso. Isso é da cabeça da pessoa. O peso é o livre-arbítrio dela, ela escolheu. Agora, oportunidades vai sendo dada. Então, no campo do judaísmo hoje, você tem um lado que você vai querer estudar com eles, não pode. Para você visitar, você tem que passar por uma audiência com o rabino. Num outro lugar, você faz o cadastro e estuda com eles pela internet. E ainda eles deixam lá no site dizendo: venha estudar judaísmo. Não interessa se você é cristão, se você é evangélico, se você é espírita, nós queremos ensinar o judaísmo. Quer aprender o judaísmo? Sem intenção de converter ninguém nesse sentido, tá? Já para muitos isso abriu demais. Agora tem um lado bom, tem um lado ruim. Você precisa aprender a se conhecer. Deixa eu ver uma coisa que a gente leu aqui, ó. Deixa eu ver onde está. Aqui no capítulo 13 que a gente leu. Aí que fala aqui do caráter. Quem lembra aqui qual era o verso? Eu estou batendo o olho aqui. Aqui realizou sinal, palavras. Deus está te experimentando para saber se ama o vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Olha, é importante você pensar aqui, ó. Porque o eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração. Ora, se fala com todo o vosso coração, pode ser com um pedacinho do coração só, com interesse, para levar vantagem, para se mostrar às pessoas, com toda a vossa alma. E o que é toda a vossa alma? Pegar o padrão que você conhecia lá atrás: espírito, alma, corpo. Tem gente que tem aprendido só com o corpo. A maioria faz pelo emocional. Livros do Otmani, belíssimo tratado que ele faz no sentido alma, que ele chama ali no sentido emocional da coisa, mostrando como as pessoas são dirigidas pelo emocional. É claro que vai dar errado. E o normal, segundo ele fala lá, ele vem de um ensino judaico, só que ele nunca falou às pessoas que aquilo era judaísmo. O normal é você cruzar a alma com o espírito, ou seja, andar na alma seria você em muitos momentos ser dirigido pelo teu espiritual, ou seja, não está sendo dirigido por Deus, é a tua vontade. Deus vai respeitar. Agora, quando é pelo espírito, nesse sentido, você está se sujeitando àquilo que Deus está te orientando. Agora, como saber? São temas difíceis, tão difícil que você pega a maioria de grupos. Aqui eu estou incluindo judaísmo e religiões diversas. As pessoas não têm praticado um encontro pessoal entre ela com Deus. Por quê? Porque para você ter um encontro com Deus, você precisa ter tempo com Ele. Conhecer a Deus não é simplesmente vir e assistir o culto. É ter tempo com Ele, é aprender a conhecer, saber, como diz lá, o que o Eterno pede de ti. Isso leva tempo, é uma vida toda.
E nós temos o nosso temperamento, ao emocional de cada um. Os próprios irmãos de dentro de casa são diferentes um do outro. Um é mais rígido, o outro é mais ponderado. O outro é liberado demais. É assim dentro de uma casa. Imagina as pessoas. Agora, o que eu queria achar aqui, que eu parei de procurar. Está aqui na minha cara, eu não tinha visto. Olha aqui a sequência. Porque o Eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis, a Ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis, a Ele servireis e as suas qualidades adotareis. Não é as suas, alguém que está falando as suas próprias qualidades. Não, a qualidade dele, Deus, você tem que adotar. Agora eu pergunto para você, as pessoas estão adotando qualidades de Deus? Como que elas vão adotar alguma coisa que elas não têm contato, não conhecem, não sabem quem é? Se você fala, olha, Deus é bom, você fala, Deus é bom, então eu quero ver a bondade de Deus na tua vida. Deus é amor? Deus é amor. Então, não é uma qualidade? Então eu quero ver essa qualidade de Deus na tua vida. Não é a qualidade que a gente está acostumado assim. É esse caráter de Deus. Que quanto mais íntimo a gente vai tendo com Ele, mais a gente vai se surpreendendo. Então vamos ver assim a loucura das coisas, né? Moisés, quando está lá com o Eterno, de repente o povo peca, não é isso? Constrói lá o bezerro, Deus vem a ele e fala, olha, desce depressa porque meu povo pecou. Então ele vem como aquele intercessor que fala, certamente eles não pecaram. Aí Deus mostra, pecou sim. Mas se eles pecaram assim, certamente eles não se inclinaram. E Deus, se inclinaram sim. Tudo que Deus mostrava para ele combatia, mostrando o quê? Qual qualidade de Deus? Misericórdia, amor, bondade, parceiro. E aí essa conversa vai e Deus fala assim para ele, olha, tudo bem, vamos destruir esse povo aí e eu vou suscitar um novo povo. Vamos acabar lá com aquilo que aconteceu lá no Sinai, que vai ser semelhante ao que aconteceu lá com Noé. Teve o dilúvio lá, não veio um novo povo? Agora, teve o Sinai, vamos acabar com esse povo do Sinai? E eu vou fazer uma nova geração que venha de você, de gente justa, que tem a nossa qualidade. Era um teste. Moisés caiu? Não, ele falou, de jeito nenhum. Depois de tudo, quando eu chegar no mundo vindouro, como que eu vou olhar para Abraão, Isaac e Jacó? Como que eu vou olhar para Abraão e falar para ele que eu fiz uso, esse uso sempre do emocional, como as pessoas estão vendo as coisas? O nosso emocional distorce a verdade. E a gente jura, briga, mata. Olha só um dito popular: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Você vai lá naquela ânsia lá de, isso mesmo, separa dessa mulher aí, olha que quem que aguenta isso, tal. Aí você fala tudo aquilo que você acha, você nunca tinha falado, ou deixou evidenciado, e ali naquele meio você pega e fala tudo. Passa uma semana, os dois têm um concerto lá, não tem separação nenhuma, juras de amor entre eles. E aí, como é que vai ficar a tua cara? Acabou a amizade.
Como que você vai olhar para aquela mulher? Ela vai olhar para você, e mesmo que ela tenha um coração agora cristão, um coração evangélico, um coração judaico, um coração espírita, ou seja, colocando paz, amor e para esses todos. Mas lá dentro ela olha para essa pessoa e pensa assim: até tu, como é famoso lá pro imperador César Augusto, até tu, Brutus, achei que eu podia contar com você, mas até você. Às vezes numa relação familiar não sobra nada. É decepção com o pai, com mãe, com o irmão, com os próprios filhos. Agora tem uma coisa de Jesus lá que ele falava que eu gosto. E aí não me interessa se ele existiu ou não, se ele é Messias ou não, se é isso, aquilo ou não. O importante é a verdade da palavra, é aquilo que é o ensino que fica, que se aprende, que edifica, que mostra a Torá. E o que eu vou falar dele aqui, essa palavra que eu gosto do sentido do vernáculo mesmo, né? É aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, não é digno de mim. Porque servir a Deus, você tem que estar disposto, porque o Eterno, através dos mandamentos da Torá, ele vai confrontar quem é você. Ele vai confrontar as tuas qualidades. Ele vai confrontar os teus amores. Ele vai confrontar a tua honestidade, a tua fidelidade. Ele vai confrontar a tua cabeça. Ah, mas Deus tem gente que fala assim: aí Deus não vai permitir isso. Gente, cai fora disso. Deus vai permitir sim, porque você é livre. Ou então, veja só, que tipo de Deus que você pensa? Ah, quando é para você, ele vai e impede, mas não impede para o outro. Ah, mas o outro não tem a vida que eu tenho com Deus. E aquele tanto de gente que é melhor que você, ele também não foi com a intervenção. Não é simples assim não. Igual quando na aula do Eliyahu, ele fala assim sobre Segulot. Então tem lá o negócio para a mulher ficar grávida. Então ele fala: olha, vai fazer isso, isso, isso. Por exemplo, pega a pedra rubi e raspa ela, coloca aquele pó na água, a pessoa toma. Durante a gravidez dela todinha, ela toma aquilo para poder, inclusive, tem muitas pessoas que eu já conheci pessoalmente que ficava grávida e perdia a criança porque não conseguia fixar o ovo na parede do útero. Então, usando uma segulá dessa, iria segurar, fortalecer, tá? Agora, ele toma cuidado e fala assim: você faz isso, mas é garantido que vai segurar esse filho? E se Deus não quer que essa mulher engravide? Gente, o que vai prevalecer é a corte celestial. Se ele não quer operar o milagre, não vai acontecer, mesmo que você faça uso daquela segulá. Só que, olha aí o exemplo do que a gente está falando. Aí as pessoas, elas pegam a fita vermelha e põem no pulso. Em pouco tempo é a fita. Você está voltando lá para o tempo de evangélico, lá para o tempo espírita, lá para o tempo de que você passa a acreditar que aquela fita que te guarda. Então vamos pegar o Salmo 121 e rasgar, e colocar no Salmo 121, eu sou a fita vermelha, quem te guarda de todo o mal. Eu guardo a tua entrada e guardo a tua saída. A fita não dorme.
E muitos estão pondo a sua fé, a sua razão na fita. Só que a fita é uma secular. Ah, mas se essa fita tivesse o encantamento da Cabala judaica. Aí você vai inventando. O que é isso? Um racionalismo misturado com uma espiritualidade. Ou seja, você formou a tua fé. Só que nesse sentimento, de quem que você está se afastando? De Deus. Ah, não estou me afastando de Deus. Isso aqui me aproxima de Deus. Mas desse jeito, qual Deus? Há muitos deuses. Que culto é esse? É Avodazará. Eu gosto de ver estudo daquele que é bem roxo, né? Mas gosto de ver aquele também que é bem acadêmico. Para você ter uma visão ponderada. Conhecer uma coisa que fecha e conhecer uma coisa que abre. E aí você vai experimentando qual é essa angulação aí. Semana passada a gente falou no culto da semana passada, no encontro nosso, quando eu disse do sonho que o Eterno me trouxe lá e a gente falou sobre a cabeça branca. Tenho pouco cabelo branco, mas tenho muito cabelo branco também. Tem gente que está só na base do pouco, o outro só está na base do muito, mas se esquece. A pessoa perdeu foi o conceito. Então, quem é Deus? O que Ele pede de ti? Tem gente que sabe muita teologia, sabe muito judaísmo, mas não ouve naquela voz interior a bondade do Eterno. Aí fica complicado. Aí as pessoas precisam a gente vê, eu citei para vocês o livro do Caminho dos Justos, né? Lá fala justamente o que Narmânides fala, de ter tempo para orar. Mas o nosso Brasil, a nossa religiosidade no Brasil, ninguém te ensina a querer. As pessoas não querem. As pessoas querem resolução de problemas. Elas querem ficar livres de coisas. Elas não querem um encontro com Deus. Por que os casamentos dão errado? Porque as pessoas não querem viver um para o outro, para que os dois tenham uma convergência. Não, um quer pensar que o outro vai viver para satisfazer o outro. Vai ficar difícil, ninguém quer ceder. Ninguém cede. Todo mundo está certo. Aí fica difícil. E outra coisa, quando uma pessoa... A internet é uma maravilha por um lado, né? Por outro lado, ela pode destruir você. Você pega um estudo, eu não vou citar nome aqui, porque senão você vai ver um lado ruim da pessoa, e eu não acho esse lado ruim. É que a pessoa tem que ser experiente para poder ouvir essas coisas. Então, ele vai e mostra para as pessoas, judeu isso, tá? E mostra um lado bem acadêmico. O lado acadêmico é frio. Ele está mostrando ali, ó, e isso é isso. É assim que a ciência mostra, é assim que a arqueologia mostra, é assim que a paleontologia mostra, é assim, tal. São fatos. Agora tem outra coisa que já vai ser diferente. Aí vai ser lá, imagina lá no encantamento. Olha, quando Deus revelou a Torá, houve muitos trovões, relâmpagos. E aí quando cita lá que se ouviu com os olhos e enxergou com os ouvidos.
Nossa, você junta uma coisa com a outra, mas o que é isso? Só que o racional, ele pode ficar junto com esse outro lado místico nesse sentido. Só que geralmente a maioria das pessoas não consegue juntar. Ou ela fica de um lado ou fica do outro. Quem está de um lado reclama do lado de lá. Quem está do lado de cá reclama do lado de lá. E aí como crescer para com Deus? Primeiro precisa também saber quem é você. O que você quer? É igual a criança. Aí quando eu crescer eu vou ser médico. Aí passa 6 meses, já mudou, aí quer ser bombeiro. Nada contra o coletor, né? Porque quem somos nós sem o coletor de... Não vai falar nem lixo, que fica feio coletor de lixo. Mas deixa eles fazerem greve para você ver como que fica a tua casa, como que fica a cidade. Fica difícil. Agora, criança pequena, quando falar, eu quero ser motorista do caminhão de lixo. Nossa, a mãe, coitada, ela fala, que Deus não permita. A outra fala, eu vou fazer uma novena lá na missa do fulano. Aí eu vou fazer a campanha do fulano de tal, porque meu filho não pode uma coisa dessa. Aí na hora que aí você ama o lixeiro, mas não quer que teu filho tenha a profissão dele. Não é? Aonde está a liberdade de escolha? A liberdade é do portão de fora da minha casa para lá. É assim que as pessoas falam. Do portão para fora, lá eu sou liberal. Daqui para cá não, eu quero proteger a minha casa. É assim que as pessoas, é assim que o judaísmo reage, é assim que a igreja evangélica reage, é assim que todo mundo reage. Agora você quer ser isso? Você quer ser liberal para ser aceito? Quer ser racional para ser aceito? Quer ser espiritual para ser aceito? Eu quero que você escolha conhecer o Eterno. E para conhecer o Eterno, tem que gastar tempo com Ele, aprender a conhecer. A primeira dificuldade que a pessoa precisa vencer é estar conversando, falando com alguém que você não está vendo, e você ter a certeza que você não está louco. Esse é o princípio de tudo. Lá no tempo evangélico se ensinava isso como princípio de tudo. No judaísmo, nos variados livros, também explica como princípio de tudo. Primeira coisa é essa, é você entender que você não está louco, que você está dono dos seus sentidos, mas que ele está ali, só que você não está vendo e ninguém está vendo, até que você comece a ver. Se não consegue ver, você vai começar a sentir, e aí vai crescendo, até o dia que você vai atravessar uma rua, de repente, acontece de variadas formas, de repente vem alguma coisa e você para, fala, não, vou mudar o caminho hoje, não vou pegar norte-sul, eu vou pelo Orozimbo Maia. Mas por que você mudou? A pessoa fala, porque Deus me revelou. Não precisa falar que Deus me revelou. Olha, não sei, sempre, vou por aqui hoje. Né? Ninguém precisa saber se Deus revelou mesmo ou não. Sabe por quê? Porque se Deus revelou que você não vai hoje pela Norte-Sul, você deve dobrar pela Orozimbo Maia, né? Aí, aquele que não está no mesmo espírito que você, na mesma vivência com Deus, como você está, sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar no site daqui da cidade de Campinas e vai querer saber se naquele momento que você desviou o teu caminho, se no caminho da Norte-Sul aconteceu algum acidente, se teve queda de alguma coisa. Aí ele falou, não aconteceu nada. Aí ele vai falar para você, então, meu irmãozinho, Deus não te revelou nada, porque o caminho aqui estava livre, você poderia ter ido para ele. Por ele. Mas por que Deus às vezes fala vai por aqui e não por aqui? Não é porque vai acontecer alguma coisa, é para ele saber que nível que você está.
Se você está pronto para acatar, não precisa acontecer nada. Simplesmente você precisa aprender a ouvir e conta comigo. Não é só para fugir de problema. Bom, eu já vou terminar porque esse assunto é tão gostoso ficar falando que tem um monte de outros assuntos e tem gente que vai ouvir e fala assim, nossa, fiquei confuso demais. Mas eu não estava confuso antes, agora eu estou. Olha, que bom, como diz o Gurari lá naquela aula dele, ele fala, tá certinho, é assim mesmo. Quando você fala que não entendeu nada, é aí que está o caminho certo. Porque a gente não sabe de nada mesmo. Agora, que tem alguém que teve experiência de sentir aquele... E não estou falando... E olha, quem não é religioso, ou religioso que eu estou falando, quem não vai numa missa, quem não vai numa igreja evangélica, quem não vai numa sinagoga, ele pode também estar no ponto do ônibus, de repente, aquela intuição, aquele algo forte nele, ele simplesmente fala, vou sair daqui agora. Ele saiu dali, o carro capotou lá e cai ali. Se ele tivesse ficado, estava morto. Nós vimos uma reportagem da mulher que de Limeira, sei lá, o Campinas, sei lá, a mulher, não é, é ali por perto. A mulher foi fazer compra na cidade, ela estava vindo com o carrinho dela, perdeu o controle, entrou por aquele canteiro, gente, 15 metros porque na hora que ela perdeu o controle, ela saiu da pista que ela estava, e mais ali na frente, na hora que ela entra naquele canteiro, era o paredão de concreto, não sei quantos metros de altura, e 2 pistas passando lá embaixo. E uma distância de uma parede a outra, das pistas que estão embaixo, 15 metros. Um carrinho a 60 por hora conseguiu pular para o outro lado. Na verdade era um Toyota. Cheia de compra. Não era lá para o lado de Limeira, para aquele lado. O carro estourou tudo por baixo, ela disse. O carro por cima ficou bonito. Por baixo ela falou, estourou o eixo, estourou as 3 rodas. Mas a mulher falou, mas eu acho que não sei se era o marido, estavam vivos, não aconteceu nada com eles. Gente, um carro a 60 por hora, vindo todo descontrolado e conseguir pular de uma grama para outra, passando por cima. Vai fazer isso. A primeira coisa, não era a hora dela. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser uma experiência ali, alguma coisa. A gente não sabe. Então, quer dizer, nem sei se ela é religiosa. Vai que daqui a pouco fala que ela era religiosa e alguém ajudou. O que eu estou querendo dizer é que mesmo aquele que diz que não tem religião nenhuma, que não serve a nada, ele também tem aquele negócio, aquela intuição. Que vou sair daqui, não sei porquê, mas eu vou sair. Ela aprendeu como isso? Ao longo da vida dela, começou de alguma forma. Agora, essas pessoas acham que isso não é um comando de Deus. Mas eu já disse para vocês, esses tempos atrás aí, é comando de Deus. Sonho, intuição, é uma forma de provar que toda alma que vive aqui na terra, ela veio da eternidade de Deus. E estas almas estão conectadas com Deus. Elas aqui estão vivendo o nível mais baixo da alma, que não tem noção de nada de Deus. Ela não tem esse relacionamento de tocar a divindade. Mas vai dizer que ela não recebe um favor de Deus? Que ela não recebe uma visitação de Deus? Ninguém pode dizer isso. Porque a experiência prática mostra que todo mundo está conectado com Deus. E, naquele caso, a religião falha em dizer que quem não está em Jesus, por exemplo, não é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, gente, aprenda. Comece a conversar com Deus. Ele vai falar alguma coisa para você.
Às vezes não tem nem sentido. Ele quer ver se você tem fé. Pode até usar a palavra fé, mas é assim que você vai experimentando a tua fé, aumentando a tua fé, no sentido de acreditar. É assim que você vai aprender a depositar confiança nele. É assim que você vai ver que pode contar com ele. É assim que ele vai ver quando ele pode contar com você. Quanto que você está disposto a se afastar de pai, mãe, amigos, cidade, por amor a ele, Deus. É assim. Então você começa a ter, sem perceber, qualidades que são de Deus, como está aqui no texto. E aí você não vai ficar escravo de profeta, de sonhador, que vai falar, faz isso, aí você sem pensar vai lá e faz. Não, você é alguém que está tendo vida com Deus. Você não precisa ouvir de alguém, vai por esse lado aqui. Você vai aprender a ter com ele. Mas é fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque as pessoas não se dedicam a Deus. Não estudam, não... a gente falou aqui desse texto, você vai lembrar um monte de mandamento aqui, um monte de relacionamento, um monte de coisa, mas como que sabe isso? Lendo, estudando, mas as pessoas não leem, não estudam, e às vezes quando estuda, fica bitolado, não consegue enxergar, sair mais nada dali, ou se sai para um lado que fica rígido, gessado. O gessado não vai servir para nada. Ele vai servir para uma coisa só. Só que esse para uma coisa só já existe para Deus. Ele não precisa de você assim, porque para ele já existe. Quem é que Deus tem que só faz uma coisa só? Anjo. Ele serve para fazer uma única coisa. Fez, volta para a presença. É o oficial de justiça de Deus. O oficial de justiça não pode fazer além daquilo que o juiz mandou. Ele fez, volta. Fez, volta. E você faz, volta. É assim. Vamos parar por aqui, que eu disse que ia parar e continuei. E agora eu paro mesmo.